E, gente, hoje é um dia muito especial. E aí eu escolhi estar aqui. Era para ser às 7 horas, mas mandando o menino para a escola e com atendimento pela manhã não deu. Mas aproveitando que o atendimento deste horário teve um percalço, precisou cancelar, hoje é um dia muito especial. Hoje a sala está completando 7 anos. E eu vim fazer essa live aqui para dividir com todo mundo a minha felicidade de estar nascendo após 7 anos. Não é assim a história? Deus criou o mundo em 7 dias e depois descansou. Daniela foi se construindo terapeuta por 7 anos e agora ela vai trabalhar. Aqui eu vou dividir um pouquinho desse momento meu de hoje, de agora, do dia 3 de agosto de 2026. Era 2019, beiradinha de processo pandêmico, eu nem sabia que ia acontecer nada e eu simplesmente estava me movendo para ser uma nova pessoa depois de mais de 20 anos na engenharia. Era tudo muito novo, eu estava muito confusa, mas tinha tanta alegria em ter conseguido conquistar aquelas técnicas, eu estava me sentindo tão poderosa. E até que um amigo me chamou, me abordou e falou assim: você precisa abrir uma sala. E me ajudou a abrir essa sala. E as coisas rodaram, rodaram, rodaram e vem rodando até hoje. E eu sou muito grata a ele. Ainda há coisas que eu não honrei com ele, porque não é fácil abrir uma coisa do zero, sem saber muito, sem não ter noção empresarial, não é fácil. Mas eu não fechei a sala nem um dia. E eu tô tão feliz por isso, por ter chegado aqui. E meu motivo de estar aqui agora é para dizer que eu achava que sabia muita coisa. Eu achava que sabia. Vou repetir, eu achava. E eu tenho quase certeza que muitos de nós que resolveram abrir mão de suas carreiras para arriscar-se, sonhadores, não é fácil. Mas também não é difícil, não é impossível. É a constância que vai fazendo a forma acontecer. É na constância que a gente vai fazendo a vida se moldar. E é como uma criança, pegá-la do zero, aos 7 anos ela já está sendo alfabetizada. E é bonito olhar para isso, que não teve recurso tecnológico no crescimento disso. Foi tudo orgânico. Não teve apoio de impulsionadores, não teve marketing estrutural. Foi tudo acontecendo organicamente. Era uma expansão e uma respiração. Uma expansão e uma respiração. E aí eu quero contar para vocês como foi o meu primeiro atendimento. Eu, com a sala linda montada, aos poucos vocês vão vendo as fotos que serão colocadas aqui no feed sobre a história da sala, das salas, porque essa é a terceira. Priscila, minha querida parceira de jornada, a vida, que foi uma das coisas que aconteceu nesse tempo, vai me ajudar porque ela é muito fera. Ela é uma social media muito fera. Se quiserem, inclusive, contratá-la, eu indico. Mas voltando, a sala estava pronta, estava tudo organizado do lado de fora. E havia dentro uma esperança imensa, uma vontade de ajudar, uma coisa precisando acontecer. E aí, sentei em minha mesa e fechei os meus olhos e convoquei o universo todinho, meio que organicamente, uma vontade de fazer acontecer. Falei, eis-me aqui, estou a serviço. Nesse momento, meu telefone tocou imediatamente e uma amiga que estava se divorciando e falei para ela, você está vindo para Belo Horizonte? Vem em minha sala, vamos conversar. Ela, o que você está fazendo? Eu falei, estou terapeuta. Ela falou, estou precisando tanto, então tá. E aí assim, ela chegou em Belo Horizonte, se sentou à minha frente e eu falei para ela, você é a primeira atendida. Vamos experienciar? Aí ela, nossa, falei, se você gostar, você paga. Era 2019 e o valor que me veio à cabeça era R$80. Não tinha muita coisa
Mas eu tinha uma vontade imensa e tinha a certeza de que eu tinha aprendido o que eu tinha aprendido. E aí, assim, a gente fez a primeira sessão, foi uma delícia. E essa primeira sessão ela falou, quero mais. E aí fizemos a segunda, a terceira, e eu a acompanhei no processo do divórcio. E aí, na hora que chegou lá no fim, eu falei, gente, eu posso transformar isso em uma jornada de 10 sessões, 5 ou 10 sessões, vamos experimentando. E muito antes desses high tickets que fazem acompanhamento, eu já fazia lá em 19, 20, sem entender. E com a chegada da pandemia, chegou também a necessidade do autocuidado. E eu não parei de atender, atendi todos os dias. E foi incrível, porque mesmo tendo distanciado entre mim e o outro, havia ainda a presença. Eu não fiz online todos os atendimentos, eu fazia presencial. Máscaras, álcool em gel, distanciamento físico, mas estava lá, acontecendo. E aí, nesta época, eu fui pro rádio. E o rádio me levou para lugares que eu nem imaginava. Eu atendi no Emirados Árabes, eu atendi na Espanha, eu atendi nos Estados Unidos, no Chile, no Japão, na Argentina. Atendi em estados brasileiros que presencialmente seriam impossíveis. Eu fui lá para Manaus, eu atendi em Manaus uma família inteira. Eu atendi no Nordeste, eu atendi no interior de Minas. E foi tudo tão incrível porque foi acontecendo e endossando o que eu estava fazendo. E ali eu ainda estava aprendendo. Estou até hoje. Eu acho que a gente só para de aprender quando acaba a jornada nessa caminhada da Terra. E então eu fui para todos esses lugares através do rádio. Mas houve um atendimento muito impactante que atravessou o oceano e me atravessou o planeta, que foi a partir de um assunto abordado no rádio, uma mensagem por WhatsApp e uma voz aflita num áudio. Eu preciso do seu atendimento. Eu vou tirar minha vida essa noite. E eu falei, eu te atendo agora. E foi lindo. Era um embarcado num navio da Petrobras e eu não estava suportando. E aí depois eu descobri que a taxa é altíssima de pessoas querendo desviver a partir dos seus processos. Não é uma história comum, fica comum no dia a dia, mas na hora que eu puxo o fio da lembrança, eu vejo que é tão incrível, sabe? Foi tão bonito todo o processo, tem sido tão bonito. E aí, no fim das contas, eu ajudei esse senhor divulgou no barco, o barco veio até mim, eu atendi gente de várias nacionalidades, o coordenador do barco entendeu que o comportamento interno do barco mudou, ele quis me conhecer, e aí foi tudo tão incrível, tão orgânico, tão natural. Do rádio vieram as pessoas cegas, que eu não tinha experiência, e ler essas pessoas na maca, para quem não sabe, eu sou terapeuta frequencial e atuo no campo do conforto. Um terapeuta frequencial atua nos campos energéticos. A gente ouve falar de uma escala coloridinha, linda, tão divulgada por aí, que é a escala de Hawkes. Só que a gente não entende muito o que ela está falando. A gente sabe que vibra baixo a raiva, a tristeza, a apatia, e vibra alto o amor, o altruísmo, a alegria. Mas a gente sabe muito bem o que significa isso. E eu trabalho isso na maca. Eu leio cada ponto chácrico de cada uma das pessoas que se propõe a estar na maca e a gente vai alinhando essas energias frequencialmente. E aí chegou a pandemia. E na pandemia todos vibraram muito baixos. E com esse processo pandêmico, estudando física quântica desde sempre, e o campo da neurociência acontecendo ali ainda raso, mas já em processo de estudos íntimos, porque não existiam cursos ainda de neurociência. Neurociência era um campo da medicina. Eu entendi que as pessoas que estavam morrendo de Covid traziam suas vibrações no pavor. O pavor vibra muito baixo, ele vibra abaixo da vergonha da existência. E a existência vibra, na escala de Hawkes, no mínimo 20 Hz. O planeta Terra tem vibrado em 30 e poucos Hz, dando picos de 60, já chegou a picos de 100 e tantos. E a pandemia estava trazendo pessoas vibrando a menos de 11 Hz.
e que para se alinhar o vírus do Covid tinha que estar alinhado a mais de 24 horas em 9 Hz. Isso era muito grave. Então eu comecei a fazer processos apométricos na maca, à distância, para ajudar as pessoas a levantarem suas consciências. Mas eu entendia naquela época que ainda era muito rasa, né? Tinha aberto minha sala em 19, ali era 20, 21 e ainda 22. Eu entendia que as pessoas escolhiam onde queriam ficar e não, é onde elas sentem. O que elas sentem levanta e abaixa a frequência. E eu cresci muito com essas compreensões e fui criando um método, porque já não cabia mais na minha caixa técnica. Havia um sentir e eu fui sentindo, completando, aumentando, refazendo, ressignificando algumas técnicas e fui construindo o meu processo. E aí me tornei terapeuta de conforto. E me tornando terapeuta de conforto, eu comecei a perceber que quanto mais eu cutucava as pessoas, mais as pessoas respondiam. Porque às vezes um terapeuta, talvez, só talvez, tá, seja a única pessoa que tenha força para colaborar ou abrir ou abordar com assuntos que ninguém faz, que ninguém tem coragem e que muda a compreensão da vida todinha de quem passa pelo processo terapêutico consciente. E eu estava chegando lá, eu estava conseguindo, entendendo. E eu comecei a corajosamente me desafiar. Eu experimentava, lógico, pedindo autorização, técnicas e elas respondiam positivamente. Isso foi acontecendo, os anos se passaram, hoje chegamos a 7 anos. E eu tenho tido muitos chamados para partilhar. Compartilha com a gente isso que você sabe, principalmente depois que eu escrevi um livro, que é a Energia dos Chakras Muda o Mundo Interno. Está na Hotmart, ele é e-book ainda, não foi impresso. É um livro potente que aborda essas questões energéticas. Eu sempre fui muito corajosa, eu sempre fui muito valente, eu sou sanguínea, né? Então tô sempre sonhando o próximo passo. Eu sou um enneagrama número 7, então assim, já fui um número 3, então minha numerologia é sempre muito potente. Me mostrou uma Daniela que eu já imaginava, mas que eu não tinha certeza. Eu tinha ressalva, porque a minha presença sempre chega muito quente. E eu entendi também que eu precisava ler esse yang poderoso que queimava as pessoas. Eu tive que aprender a me tornar mais doce, a acalmar a minha voz. O tempo foi me ensinando a fazer dar certo, a fazer alinhamento. A Patrícia Seabra é uma numeróloga e ela me apresentou uma Daniela bem mais profunda do que a Daniela que eu conhecia. Ela é taróloga, numeróloga, e a partir dessa apresentação, eu não me lembro bem os meus números, mas eu aprendi a me olhar com mais força. E eu vejo que tudo isso são guias. Eu trabalho dentro da astrologia com insights há mais de 20 anos. E a astrologia, apesar de não ser o ponto principal da minha sala, do meu atendimento, ela é um fio muito importante para a interpretação de cada um. Na astrologia eu vejo um RG astral, como que a gente chega nesse mundo. Como o sol que aponta ali quando eu estou nascendo, me traz essa luz de ser quem eu sou. Como aquele horizonte que acende quando eu chego é o meu personagem, é o meu palco, é quem eu me mostro no mundo. E como a lua que está ali por trás desse cenário todo é a minha emoção, é a parte que eu não vejo, é aquilo que eu preciso dar à luz para interpretar. Então, às vezes que sou raivosa, às vezes que sou antipática, às vezes que sou rabugenta, às vezes que sou omissa, ausente, a lua pode me ajudar a apontar para soluções de observação na tentativa de mudança.
Aí eu migro para o meu nodo norte, vejo para onde que vai a minha estrela, a cabeça do meu dragão, e ali eu consigo ter recursos interpretativos de me tornar um pouco melhor em consciência, não em desejo, não em vontade, porque desejo e vontade está aqui, né? Mas então, voltando para os meus 7 anos, e acordei assim, nossa gente, hoje é um dia importante, 7 anos, eu vou fazer uma live. Vou fazer uma live às 7 horas, mas 7 horas não deu. Falei, quando der eu vou fazer. Vou fazer 7 da noite, mas aí o meu atendimento da agora cancelou. Falei, é agora que eu vou abrir a sala. Tive um presente esse final de semana. Um constelador aqui de Belo Horizonte fez um workshop e foi um presente, porque foi gratuito, num espaço empresarial, com um coffee break. Eu até aproveito aqui para agradecê-lo. Talvez essa live nunca chegue no ouvido dele ou aos olhos dele, mas eu quero agradecê-lo. É um constelador chamado Jorge Pimenta Júnior. Não o conhecia, veio trazido pelos algoritmos, dividi com Priscila, minha sócia, e falei, eu vou. Aí a gente conversou, mas por que eu iria? Falei, porque é muito bom essa troca, esse expandir, aprender, etc e tal. E eu estive neste lugar e foi incrível. E eu peguei fios positivos e negativos. O primeiro fio que eu peguei foi do meu lugar. Isso eu quero que todos vocês guardem no coração, foi por isso que eu vim aqui. Principalmente para dizer, quando a gente não entende o nosso lugar, a gente aceita qualquer coisa. A gente não cresce, a gente fica buscando e buscando e buscando e buscando. Eu fiz, certamente mais de 100 mil reais de curso nesses 7 anos. Eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi técnicas, mas ninguém me ensinou como fazer. Eu tive que aprender com a enxada, abrindo a estrada, com mãos sujas de terra. Talvez por isso eu esteja aqui até hoje, porque não veio nada pronto. Eu precisei fazer. E fazendo a gente aprende, fazendo a gente entende o que é certo e o que é errado, dando certo e errado. E muitas coisas deram certo, muitas coisas foram boas, muitas coisas deram erradas, abortei, refiz caminho. Muita gente chegou, muita gente partiu, muitos grupos abrindo e fechando, e eu fui fazendo o caminho acontecer. E ontem, nesse curso, eu aprendi muitas coisas, mas também entendi que eu sei muitas coisas. E muitas coisas do que ele falava eram discursos meus, eram falas minhas, eram expertises minhas e saberes meus. Ele é um cara muito esperto, muito inteligente, muito sagaz, é ativo, yang, forte. E coordenou muito, foi um desperdício aquele salão não estar entupido. Mas foi incrível para quem estava lá. Ele realmente deu um presente para todos que estavam lá. Coisas que eu percebi. Eu tenho muito conhecimento que estão guardados só em mim. Eu vou falar o nome que eles deram para as pessoas que têm conhecimento, mas que não colocam no mundo, usam só para si. Síndrome da metacognição. Pessoas que sabem muito, mas não partilham. Eu não quero ficar com essa síndrome. Então hoje, com 7 dias de criei o mundo e agora descanso, não, em 7 anos eu construí quem eu sou e agora eu vou trabalhar. O que vocês acham? Eu sempre quis offline, eu sempre quis ficar quietinha, eu sempre quis postar pouco, nunca fiz propaganda do meu trabalho, mas agora eu tô com vontade de ir pro mundo, de partilhar, de abrir sala, de falar do que eu sei, do que não dá certo, do caminho que eu já fiz, colocar não para quem precisa de terapia, mas para quem tá precisando de caminho para ser terapeuta. É tão louco isso. Mas louco eu saber que eu tô falando isso ao vivo. Esse profissional, Jorge, ele fez uma mentoria para os grandes, para os enormes. Mas eu fiquei pensando, tem os pequenos, tem os que também querem, mas não tem como ir. E por que não, sendo pequena, fazer esse caminho de suporte e auxílio aos pequenos também? É claro que
pelo dinheiro, sim, porque não dinheiro, né? Dinheiro é a energia que volta da prosperidade. Custa entender que a gente prospera primeiro para depois a energia do dinheiro voltar para nós. Aprendemos, eu falando por mim, desde pequena, que ganhar dinheiro é difícil. Primeiro que não se ganha dinheiro, se faz. E depois que quem tem dinheiro não presta. Ai, que papo, né, gente? Eu fico pensando que primeiro eu descubro quem sou, me alinho à minha missão, fica leve, gostoso e eu paro de trabalhar. Cada coisa que eu faço e exerço é uma alegria, não é um trabalho. E aí eu fico pensando nisso, e isso pira minha cabeça, como que isso, sendo uma alegria, me trazendo prazer, pode me trazer retorno. E aí a roda vai rodando, até que você entende que isso é prosperidade. Porque a gente é criado para ser CLT, culturalmente, no nosso país. E a gente aprende a obedecer, cumprir horário, meta, regra. Ontem eu ouvi isso no curso. E a gente fica adestrado. Ah, será que vai dar tempo? Eu preciso cumprir esse prazo, eu tenho que estar após. Eu não trabalho mais CLT, por que eu tenho que acordar às 6 da manhã? Se eu não quiser. Às vezes o meu corpo pede para ficar na cama até às 8. Mas eu levanto porque há uma coisa aqui gravada em mim. Eu marco pessoas às 8 horas, porque 8 é um relógio, né, marcado dentro de mim. E aí as pessoas querem marcar 1 da tarde. E fica aquela resistência de, não, é o meu horário de almoço. Quem disse isso? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu fico pensando sobre isso, como que a gente é cravado nas crenças. E aí também, sozinho, fui buscando e percebendo que para uma crença sair, a outra tem que entrar. Quem parou para pensar nisso? Eu substituo uma crença por outra. Ah, porque eu acredito em Deus. Não, eu não acredito em Deus. Não acreditar em Deus é acreditar em algo, gente. As crenças, elas são substituídas. Eu acredito no amor, não acredito no amor. Eu acredito que dói, eu não acredito que dói. Tudo é acreditar. Eu acredito que é fácil, eu acredito que é difícil. E aí eu, Daniela, acredito que com 7 anos de experiência plena, atendendo todos os dias, me sinto bem sucedida, com agenda cheia, com pessoas vindo e renovando seus contratos, com suporte e auxílio sem promessa, porque esse é o maior desafio do terapeuta, seja ele qual for, da força de ser isento, de não querer salvar ninguém, da força de ser competente, consciente, não ter vergonha de dizer e não se sentir arrogante por saber da competência consciente. O que vocês acham disso? É legal amadurecer, né? É ruim que faz umas rugas, a gente vê que o pescoço já não é mais tão liso, que é principalmente porque eu não quis fazer nenhuma técnica estética ainda. Você vê que o rosto tá caindo, mas você sabe que você tá contando uma história. Você sabe que isso é só a casquinha, a roupinha do astronauta, e que lá dentro tem uma menina saltitando, pulando de alegria. E eu acho que é isso que não pode acabar. Tem física quântica para partilhar, tem neurociência para partilhar, tem técnicas sistêmicas para partilhar, tem compreensão da vida profissional para partilhar, tem uma caixinha particular, que é uma caixinha canal, que poucos sabem, mas uma caixinha canalizadora, canalizo vários textos, muitos deles inéditos, nunca coloquei no mundo outros tantos educativos, canalizei técnicas. Essa sou eu, uma Daniela aberta, exposta, madura. Acho que vou voltar amanhã, gostei disso. Amanhã eu trago um pouco mais
Espero que essa live gravada possa atravessar o tempo, alcançar pessoas que estão decidindo se migram ou não de carreira, encorajá-las, não para migrar de carreira, mas seguir seus sensores, seguir seus instintos. Eu sempre fui chamada de atrevida. Tô nem aí. Tô nem aí. Eu tenho coragem. Eu atendo pessoas que passaram por processos de tentativas de desviver e voltam, precisam recuperar suas dignidades. Eu acompanho pessoas no fim da vida e as ajudo a realizar seus sonhos, principalmente livros escritos, e vou com elas até o fim do livro ou até da jornada delas, e as famílias continuam a obra. Eu ajudo pessoas em processos de doenças severas, que chegam descrentes, desanimadas. Tenho cases incríveis de pessoas que se curaram depois de expandirem suas consciências. Eu encorajo pessoas, as mamãezinhas desejadas que não conseguem gestar seus filhos, ajudo a expandir consciência para que elas consigam fazer esse corpo fêmea, possibilitando uma organicidade para que o corpo responda aos desejos da vontade. Gente, é isso. Feliz aniversário para nós, para cada um dos que já passaram pela sala. Já atendi mais de 400 pessoas em mais de 1000 e poucos atendimentos. Já fiz mais de 500 constelações. Eu hoje tenho coragem de vir aqui dizer, tá, eu sou terapeuta profissional, eu tenho bagagem, eu sei aonde estou, eu sei da minha responsabilidade, eu sei qual é o meu compromisso. Tem técnica comprovada, tem pontos científicos, tem psicanálise, tem neurociência, tem medicina chinesa. Eu estou no 5º ano de medicina chinesa, um curso que dura 10 anos. Coragem. A coragem. E coragem é o agir do coração. Eu deixo um beijo para cada um de vocês que estão aqui agora e que vão passar por aqui no decorrer do tempo. Eu estou muito feliz. 3 de agosto, o dia do aniversário da sala terapêutica. E que nesse ano ganhou um nome novo. Esse ano ele ganhou um nome novo. O meu processo terapêutico junto da Priscila passa a se chamar A Vida. A vida tudo junto. Porque a vida não é separado. A vida é tudo junto. A vida é estado de comunidade. A vida é movimento para o crescimento. A vida é pular de nível. A vida é sentir a missão para seguir o propósito. A vida não é para fora, a vida é para dentro. Gratidão hoje, gratidão amanhã, gratidão qualquer dia que vocês passarem por essa live, que ela vai ficar gravada. E vou voltar um pouquinho amanhã. Vou voltar porque eu quero. Porque eu gostei. Um beijo para vocês. Ótimo dia, ótima semana. Ótimo tudo de bom. Gratidão por hoje, pela escuta, pela partilha, pelos elogios, pelos parabéns. Adorei, adorei. Vocês nunca vão me ouvir falar obrigado. Vocês nunca vão me ouvir falar ensaiado. Eu sou livre, eu falo o que vem no meu coração, eu falo o que eu sei que é certo, eu falo o que eu sinto. Tem muita consciência, viva a vida. Priscila, onde você estiver, gratidão por sua existência, pelo processo que nos uniu, pela força que tem construído a vida. Lá no WhatsApp há um grupo
que nasceu com tantos nomes, já foi despertar, já foi transbordar, já foi consciência e hoje é consciência à vida. É um grupo vivo, importante, onde as pessoas entram e não saem. É um grupo que está aberto há 6 anos. E todos são convidados a fazerem parte, basta pedir o link que eu passo. Eu quero todos vocês alertas, atentos, vivos, despertos, porque isso é estado de consciência ampliada. E a vida está pedindo cada vez mais uma frequência mais alta, porque a própria Terra já está vibrando mais alto. Beijo para vocês, tudo de bom, ótimo dia, Deus proteja cada um de vocês. Seja lá Deus quem for para cada um de vocês. Um beijo.